A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos iniciando aqui mais um Tadel, treinamento avançado de líderes. E Deus está aí te preparando para que você seja um grande líder dentro da sua casa, aonde aí você estiver, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o profeta Paulo Pedro, somos líderes junto com a minha esposa, Thaís Silva, ali do Ministério Apostólico Redenção, ok? E nós estamos localizados na Avenida Antonieta, número 119, bairro de Vila Antonieta, Guarulhos, São Paulo, tá bom? Hoje eu quero falar sobre a primeira civilização, ok? A primeira civilização, esse é o tema. E qual foi a primeira? Eu vou começar a fazer essas perguntas aí para você ir anotando, tá? Qual é o nome da primeira civilização? O nome da primeira civilização, aí tá a resposta, é antediluviana, tá bom? Ou seja, a civilização que viveu antes do dilúvio, tá bom? Ok? Então aí tá a primeira pergunta que você pode colocar aí para o pessoal. Outra coisa que eu quero passar para você é essa civilização, ela passou por um grande julgamento, tá bom? E por que ela passa por esse grande julgamento? Vou mostrar isso para você lá no finalzinho aí do nosso estudo. Mas como acabou essa civilização? Debaixo de uma grande destruição, tá bom? Provavelmente todos foram aí exterminados. Aqueles que infelizmente não andaram segundo a vontade de Deus, eles foram aí exterminados, foram totalmente destruídos, tá bom? Então, a Bíblia, eu disse para você que a Bíblia, ela não é um livrozinho de história, ela é um livro que realmente relata os acontecimentos passados, tá bom? E se você começar a estudar muito sobre arqueologia, você vai entender que a civilização antediluviana, eles não eram povos, não eram pessoas selvagens, tá? Eles eram pessoas que já tinham aí um grau de entendimento, de sabedoria. Então não vai pensando aí que eles eram como se fossem homens aí da caverna, tá? Que não sabiam ler, não sabiam escrever. Isso vocês já aprenderam em algumas lições que eu passei aí para você, tá bom? Veja, quando você abre a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 17, se você ler, você vai ver aqui, ó, conheceu Caim a sua mulher. E uma coisa que eu esqueci de falar aqui para você. Essa civilização antediluviana, a civilização que viveu antes do dilúvio, eles eram descendentes de Caim. Lembra do Caim? Aquele que matou o seu irmão Abel. Lembra disso? Porque ele ofereceu aí um sacrifício que não foi do agrado do Senhor. Tá lembrado disso? Mesmo assim, Deus ainda falou para ele: se você se arrepender, eu vou aceitar a tua oferta. Mas ele preferiu não se arrepender e ele mata seu irmão. E Deus, por causa disso, lhe dá uma marca, que eu falei isso semana passada, lhe dá uma marca, e ele foi expulso, né? Ele começou a ser uma pessoa assim, um andarilho, ele começou a andar por todas as terras naquela época. Agora você está vendo que toda essa civilização, que era uma civilização, segundo diz aqui, má aos olhos de Deus, eles eram descendentes aí de Caim. Olha só, gente, isso é uma coisa tremenda, tá vendo? Por isso que a Bíblia fala, né, que aquilo que nós semeamos é aquilo que nós vamos colher, né? Hoje nós pensamos no hoje, no agora, no imediato, mas nós esquecemos que os nossos atos, eles podem afetar, né, os nossos familiares, os nossos descendentes, tá bom? Vamos continuar aqui. Bom, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 17 ao 22, eu comecei a ler aqui para você e eu parei, né? Conheceu Caim a sua mulher, não me pergunta, tá, como é que isso aconteceu. Lembre-se que o livro,
o livro de Gênesis, eles estão resumidos aí para que você entenda só aquilo que Deus quer que você entenda, tá bom? Então conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu, e aí vai falar sobre todos os nomes dos filhos aí de Caim com esta mulher, ok? E aí eles vão crescendo, né? E vão se tornando realmente aí uma família numerosa, tá bom? Então, Gênesis capítulo 4, e o verso 17 até o 22, vai mencionar também o progresso dessa civilização. Já falei para vocês que eles não eram homens da caverna, já falei para vocês que eles tinham uma sabedoria aí tremenda. E Gênesis 4, 17 a 22, se você ler, você vai ver o que cada um deles, né, os filhos aí de Caim, tinham como habilidades, ok? Então veja isso daí, eu queria que você lesse para você ter esse entendimento aí tremendo, tá bom? Agora, falando aqui, voltando ao momento aqui da arqueologia, existem relatos, tá? Então, aquilo que a Bíblia mostra, ela também prova, tá? Porque os arqueólogos, eles analisando aonde existiam aí essas cidades baseadas na Bíblia, por exemplo, uma das cidades era Ur, tá? Outra cidade era Quis, tá? Outra cidade era Fará, tá bom? Isso pode ser uma pergunta. Então, analisando essas cidades, eles viram que descobriram, é lógico, né, querido? Porque é o seguinte, o dilúvio veio e aí ele cobre toda a terra, tá? O pico mais alto do mundo que você pode imaginar foi coberto pelas águas, tá bom? E aí, é lógico que tem que haver escavações. E aí hoje os arqueólogos fazem essas escavações e eles começam a descobrir relíquias do tempo antediluviano, ok? Por exemplo, eles têm amostras vou dar aqui uma amostra para você, de uma camada de detritos cheio de instrumentos de pedra. Então, eles descobriram uma camada de detritos cheio de instrumentos de pedra. Outra coisa, eles descobriram cerâmica colorida. Então, quer dizer, eles estão lá fazendo suas escavações e descobriram cerâmica colorida. Descobriram também tijolos queimados. Tá? Para quem não sabe, essa era a estratégia de se construir as coisas na época, né? Com tijolos ali. Eles mesmos fabricavam os seus tijolos, essa é a verdade. Então você começa a ver assim, como um povo que viveu antes do dilúvio tinha essa sabedoria. Hoje, nós não temos às vezes nem um pouco, né? Nem uma determinada porcentagem dessa sabedoria, mas esses homens e essas mulheres naquela época tinham essa sabedoria. Vamos entrar um pouquinho mais sobre Gênesis capítulo 4, e aí você lê a partir do verso 16, e você vai ver que essa civilização, que eram descendentes de Caim, eles eram criadores de gado, ok? Veja bem, naquela época eles já criavam ali gado. Dá para você pegar isso daí e fazer uma pergunta, tá bom? E isso está em Gênesis capítulo 4, no verso 20, ok? Tô deixando aí para você. Outra coisa, eles eram músicos. Gente, naquela época eles já eram músicos, ok? Gente, isso é muito tremendo, tá? Isso está em Gênesis capítulo 4, no verso 21. Eles eram fabricantes e artífices. Eles como diz aqui, ó, Gênesis capítulo 4, verso 22, diz assim, ó: Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e também de ferro. Então vejam que eles eram pessoas muito inteligentes para aquela época. Eles também eram construtores. Então, esse povo que habitou, viveu antes do dilúvio, eles eram construtores. Gênesis capítulo 4,
E o verso 17 está dizendo, e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu, deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque o nome de seu filho. Então, eles tinham condições de construir, e aqui diz que eles construíram aqui, edificou uma cidade, tá? Muitos de nós não sabemos nem construir uma casa, nem muito menos um muro, mas aquele povo naquela época já sabia fazer isso, ok? Isso está em Gênesis, como eu já falei, capítulo 4, no verso 17. Era um povo muito inteligente, era um povo descendente de Caim, tá? Aquele que matou o seu irmão. Mas essa civilização era uma civilização igual, se você já estudou sobre a Grécia, tá? Então estou indo um pouco, agora estou indo lá para frente, né? Se você já estudou sobre a Grécia, se você já estudou sobre Roma, era um povo que estava nos mesmos erros e estava nos mesmos pecados, tanto da população, da civilização da Grécia, como também dos romanos. E aí, meu querido, por causa disso, né, vem um julgamento sobre a vida deles. Vamos ver esse julgamento? Gênesis capítulo 6, tá? E aí o verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Então, aqui já tem uma resposta. Por que Deus vai matar uma civilização como essa? Aí você começa a ver que o que é que estava se multiplicando no coração do homem? A maldade, ok? E que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Lembra que Deus é aquele que sonda nosso coração e prova os nossos pensamentos? Eu costumo sempre fazer uma oração assim, dizer, Senhor, o salmista diz isso, Deus, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, né, e me afasta desse caminho. O salmista já reconhecia que sem Deus ele andaria por caminhos aí maus, caminhos tortuosos. O homem sem Deus, ele tem uma natureza infelizmente pecaminosa, e o pecado vai levar realmente à prática da maldade. Vamos continuar? Diz assim, então se arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Né? Gente, isso aqui é muito forte, essa passagem aqui sobre... Quando a Bíblia diz que Deus não se arrepende, né? Deus, Jesus, caiu aqui o negócio. A Bíblia diz que Deus, ele não se arrepende. Mas por que a Bíblia está falando que então Deus, ele se arrependeu? Deixa eu te falar. Eu vou te explicar isso aqui. Tem um artigo que diz assim, que nos dias de Noé, tá? Você sabe que Noé também viveu nessa época. O pecado abertamente se manifestava no ser humano. E ele se manifestava de duas principais maneiras. A primeira com a concupiscência carnal. Concupiscência significa desejo desordenado. Então aquilo que eles sentiam, eles faziam. Tá? Estou sendo bem direto. E isso eu estou dizendo para você que não muda nos dias de hoje. Quando a pessoa ela anda pela sua carne, aquilo que ele sente, ele vai e faz. Tá? Outra coisa, a violência cresceu demais. Tá? Era um desrespeito pelo próximo. E isso eu estou dizendo que não muda. Nos dias de hoje, nós continuamos os mesmos problemas, ok? A degeneração também humana não mudou e o mal continuava ali desenfreado através da depravação e também da violência, né? Então era isso que estava acontecendo com aquele povo antes do dilúvio, tá bom? Porque eles decidiram andar pelo desejo desordenado da sua carne. E aquilo que eles pensavam fazer, eles iam lá e faziam, e ponto final. Quando eu falei sobre a questão do arrependimento, né, ainda continuando assim sobre os dias de hoje, por exemplo, nos dias de hoje nós temos a imoralidade, que é a mesma, talvez até numa quantidade um pouco maior. A nossa sociedade inteira está debaixo de incredulidade, está debaixo de pornografia, está debaixo de violência. Tudo isso domina a nossa sociedade. Então,
Nós, como seres humanos, não estamos diferentes em nada ao povo antediluviano, tá bom? Antes do dilúvio, ok? Por isso que nós temos que abrir muito os nossos olhos, pedir para que Deus examine o nosso coração, pedir para que Deus mostre para nós se nós não estamos andando num caminho errado, né? Porque se você está andando no caminho errado, isso pode te afastar de Deus e não é Deus que vai te destruir mais, ok? Mas é você mesmo que vai andar por um caminho de destruição. Aí eu entro nessa questão de que Deus, ele se arrependeu. Essa palavra aqui sobre arrependimento, querido, significa que Deus, ele mudou a sua disposição para com as pessoas daquela época, ok? Não é que ele fez assim, imagina, né? Eu vou dizer que eu sou Deus agora, né? Eu me arrependo de ter feito isso daí. Não, não é isso, tá? A Bíblia diz que Deus é longânimo. A Bíblia diz que Deus é um Deus misericordioso. A Bíblia diz que Deus é um Deus perdoador. Mas quando você olha para essa nação, e eu não estou falando de um dia, não estou falando de 10 dias, não estou falando de 20, 100 dias, também não estou falando de 100 anos. Eu estou falando de muito e muito tempo, ok? Eu estou falando de muito e muito tempo. Então a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus foi se manifestando sobre esse povo. Mas esse povo não queria mudar. Oh, meu querido. Sabe aquele versículo que diz assim, que quando você é repreendido por alguém, é repreendido porque essa pessoa te ama? Então Deus, ele simplesmente muda a sua disposição. Como ele é aquele que sonda o coração e prova os pensamentos, e viu que esse povo não queria um arrependimento, não queria uma mudança, então ele diz, eu me arrependo de ter feito esse povo. Sabe o que eu vou fazer? Vou destruir a todos e vou refazer novamente. Com quem é que ele começa isso? É lógico que no meio de todo aquele povo desobediente havia Noé. Será que Noé não pecava? Claro que pecava. Havia a esposa de Noé. Será que a esposa de Noé não pecava? Claro que pecava. Haviam os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Será que eles não pecavam? Claro que pecavam, meu irmão. Claro que eles pecavam. Porém, existe aí um parênteses, uma mudança, né? Eles pecaram, mas quando Deus falou com eles, eles se posicionaram. Ok? Quando Deus falou com eles, eles se posicionaram. E é esse ensino que eu quero passar aí para você que você possa abrir o seu coração e você possa se posicionar sabendo que existe uma saída para a sua vida, existe uma solução para a sua vida, para a sua família, existe. Então, falando um pouco mais sobre essa questão aí do arrependimento, é que Deus mudou a sua disposição para com as pessoas. Ele muda a sua atitude de misericórdia, ele muda a sua atitude de longanimidade e ele passa a ser agora um juiz. Deixa eu te falar. A mesma coisa está acontecendo nos dias de hoje. Nos tempos de Noé, Noé recebeu uma incumbência de construir uma arca. A arca, ela tipifica, ela aponta para Jesus, porque Jesus é o nosso Salvador. Deu para entender? Noé constrói 150 anos construindo a arca. E eu já expliquei para você que naquela época não chovia, então construir um barco é doideira, né? Mas ele constrói uma arca e Deus manda eles entrar. Noé e a família entram junto com os animais e Deus fecha a porta. Quer dizer que Noé não podia sair, nem quem estava dentro podia sair, nem quem estivesse fora podia entrar, ok? E aí, depois de 7 dias ainda, meu querido, vem o dilúvio, tá? E aí esse dilúvio destrói toda a humanidade daquela época. Bom, depois de um tempo as águas baixam e aí a porta se abre, ok? E aí Noé junto com a sua família podem sair e eles começam novamente a popularizar, né? A aumentar aí a civilização. Deu para você entender? Nos dias de hoje, quem é a nossa arca? A nossa arca se chama Jesus Cristo. Quando você olha para Noé, ele ficou 150 anos dizendo o seguinte:
vocês têm que se preparar, porque vai vir um grande dilúvio. E o povo zombava deles, entendeu? Como? Nunca veio uma água, né? Como é que isso vai acontecer? E eles zombavam, mas veio, tá? Nos dias de hoje, o que nós fazemos é o seguinte: você precisa se arrepender dos seus erros, você tem que se arrepender dos seus pecados, porque um dia Jesus voltará e ele vai levar a sua igreja. E Deus, estou falando de Deus Pai, ele vai se apresentar não mais como o Deus de amor, não vai se apresentar mais como o Deus de misericórdia, mas ele será juiz. Assim como ele foi juiz com o povo antes do dilúvio, ele vai ser juiz também com aquele que não entrou na arca. Quem é essa arca? Jesus. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, ele é a porta. Jesus é o meio pelo qual, se você o tiver como Senhor e Salvador absoluto da sua vida, você será protegido. Protegido do quê? O mundo vai ser destruído? Eu não sei te dizer sobre esse ponto agora, mas uma coisa eu sei: um dia aquele que subiu voltará para levar a sua igreja. A Bíblia diz que um dia todos nós, seja em vida através de um arrebatamento, ou seja através da nossa morte, vamos nos apresentar diante do grande Deus. E naquele momento, ele será o Deus Pai para aqueles que guardaram a sua promessa, para aqueles que entraram na arca, que é Jesus, ou ele será o juiz para aqueles que ouviram a mesma palavra, mas decidiram ficar andando pela sua própria vontade, pelo desejo desordenado da sua carne. Deu para entender? Olha que palavra tremenda que está entrando aí dentro do seu coração. Então, nesse momento, né, queria que você meditasse muito. E a palavra de Deus, ela não nos traz medo. A palavra de Deus, ela nos traz um alerta, ela nos traz uma direção, ela nos traz uma estratégia. Ela demonstra o amor de Deus para com a minha vida, para com a sua vida. Eu não sou merecedor, assim como você não é, mas se está à disposição aí essa graça, se está à disposição aí essa salvação, agora, né, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso, porque é a melhor coisa para a sua vida. Ok, meu querido? Deus abençoe você, eu espero que você tenha sido edificado com mais esse estudo, em nome de Jesus. Semana que vem nós vamos voltar aí. Forte abraço para vocês. Tchau, tchau.